Olha o sumido. Uau, tá é bonito. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E aqui vamos lá. Nós falaremos sobre essa questão dos números complexos. E saiba tudo sobre essa trepeça, tá certo? E vamos lá, não se preocupem. Aqui estudaremos que será possível aprender que não mais consideraremos uma resposta em que chegamos a uma raiz quadrada de um número negativo, tipo, exemplo, raiz de -2, como algo abominável e digno de ser jogado pela janela. Não mesmo, tá certo? Pois uma vez que aqui aprenderemos sobre essa questão dos números complexos, e eu mais uma vez, mais logo, já falarei o que é eles. Agora, então vamos lá. Conforme a definição do Brasil Escola, é uma definição boa a qual eu quis trazer para nós, é o seguinte: os números complexos são o conjunto de números formados por uma parte real e uma parte imaginária, em que a parte imaginária corresponde à raiz de um número negativo. Ok, eu entendi. Tá bom. Então vamos lá. Explicando aqui o que ele quis dizer com uma parte real e com uma parte imaginária. Antes, claro, de eu falar desse tópico aqui, como operar. A parte real e imaginária que ele estava dizendo é a seguinte: os números complexos. Números complexos, como ele acabou de falar aí, ele vai ser formado por uma parte real e uma parte imaginária. Aí a gente pergunta, tá, primeiramente, o que é isso que tu tá fazendo aí? O que eu tô fazendo aqui não é nada mais do que o próprio número complexo, porém, claro, só com incógnitas. Mas, claro, uma dessas incógnitas aqui é a representação do número que mais realmente abala, que é o que? Esse izinho aqui. E a gente, nós, agora você também, na matemática, nomearemos raiz de -1 como i, certo? Então vamos lá. A parte real dessa equação aqui é somente a parte que tem um a incógnita a variável a. Por quê? Porque o a pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser realmente todos os números racionais, tá certo? Ok? E irracionais também, de certa forma. Aí, já essa parte aqui é a parte imaginária. Uma vez que é nela, espera aí, eu não afirmo esse sentido da irracional, porque eu estou falando aqui, mas é porque eu não estou lembrando direito. Então, mas continuando, no sentido da parte imaginária, ela é considerada a parte imaginária por justamente ter bichão aqui. Aí o que acontece? Acontece que, novamente, antes de continuar, existe uma classificação. Por exemplo, agora que nós conhecemos essa questão dos números complexos, nós poderemos então desmembrar esse número complexo, que número complexo nada mais é o que? Que é a parte real mais a parte imaginária, certo? Tenho isso em mente. E quando eu desmembro, por exemplo, se eu deixar somente a parte real, como eu posso chamar isso daqui? É só parte real? Também, você poderia até dizer assim, a parte real do número complexo é 2. Mas você também pode chamar isso daqui de número imaginário real, ou um número real, melhor dizendo, número real. Já esse daqui, se houvesse somente essa parte aqui, a parte imaginária, digamos que aqui fosse 0. Para existir somente a parte imaginária, a tem que ser igual a 0, certo? E para existir só a parte real, isso daqui tem que ser igual a 0. Aí você pergunta, como eu vou igualar isso daqui a 0? Simples, o bzinho aqui vai ser 0, certo? Porque esse b está multiplicando o i. Então, se bzinho for 0, logo vai anular e vai sobrar só a parte real. Mas se a parte real for 0, então vai sobrar somente a parte
imaginária. Isso, claro, né, se B não for zero. Mas, continuando. Aí, a outra classificação que pode, então, receber é a parte imaginária. Além de parte imaginária, é número imaginário puro. Número imaginário puro, que é realmente só vai ser essa parte aqui. Mas, enfim, cheguemos ao tópico desse slide aqui. Vixe, como é que nós vamos operar isso, menino? Tem como fazer operação com números complexos? Óbvio que tem. E aqui realmente não será uma dificuldade mostrar para vocês essa questão da operação. Eu vou chamar, claro, se permitem-me para poupar tempo, vou chamar os números complexos de números complexos, ok? Mas dentro deles existem os números reais e a parte imaginária, os números imaginários. Então eu vou chamar realmente de números R de real, certo? E a outra parte, a parte imaginária, eu vou chamar de números imaginários, num.i. Ou, assimilando mais ainda, n.r, n.i. Por que eu vou fazer isso? Já já vocês vão entender. Eu vou dar uma coloridinha aqui para ajudar a visualizarmos. A separarmos, melhor dizendo, foi mal. Vamos lá. As operações que eu então falo aqui, no como nós vamos operar, é as operações que realmente a gente conhece. A questão da soma, da subtração, da multiplicação e da divisão. Então vamos lá. Tanto a soma quanto a divisão tanto a soma como a subtração de números complexos ocorrerá da seguinte forma: a gente somará os termos que são condizentes entre si e também somará os outros termos que são condizentes entre si e subtrairá todos os termos que são condizentes entre si e tudo mais. Como assim? Melhor dizendo, a gente vai fazer uma grande fatoração. Exemplo, tá, vamos nomear ali. Eu vou nomear de 9 mais, eu vou botar entre aspas, tá, gente? 9 mais 2i, não vou precisar escrever, né, o que é o 2i, tomara que vocês estejam sabendo. Mais quem? Mais 5, deixa eu ver, eu vou botar menos, tá certo? Menos 1i. Vamos lá. O que acontecerá aqui é o seguinte. Claro, aqui é ocorre toda essa distributiva de sinais aqui, né? No caso vai ficar a mesma coisa. E o que vai acontecer? O semelhante, os termos semelhantes entre si, eu vou juntar ou subtrair. Nesse caso aqui é juntar, somar. 9 mais 5, 14. Aí aqui está mais 2 e vai ser menos 1i. Mais 2i, perdão, menos 1i. Ou seja, como são sinais diferentes que estão aqui, à frente deles, eu conservo o sinal do maior, no caso mais, e faço a diferença. No caso é 1. 1q, 1i. E assim encontramos a questão do resultado final. Ok. Isso acontecerá tanto na soma quanto na subtração, ou seja, indifere se aqui fosse negativo ou positivo, aqui negativo, entendeu? Aplicaria-se então a mesma regra, que é só fatorar mesmo. Isso é simples, vocês conseguem, vocês só arretar. Aí, no condizente a multiplicação, o que acontecerá? Aqui é o seguinte, aqui sim vai entrar isso que eu falei. Tudo dependerá dos termos a qual estão imersos na multiplicação. Por exemplo, se os respectivos termos de um lado for, por exemplo, somente um número real puro, vamos supor que, realmente eu vou escrever o NI aqui. Se for um número real
puro, somente ele, ou seja, em que a parte real é zero. Eu posso citar um exemplo por alto e já tentarem transcrever aí na cabeça de vocês. Por exemplo, 2i. Se eu multiplicar esse número imaginário, o nosso 2i, por outro número imaginário, vamos supor que outro 2i, o resultado que eu obtirei será um número real, tá certo? Ou seja, eu quero mostrar aqui para vocês. Deixa eu só pegar aqui. O resultado disso daqui, da multiplicação de um número imaginário por outro número imaginário, será realmente um número real, um NR. Por quê? Por causa que é só, por exemplo, lembrarmos o seguinte. Ó, deixa eu mostrar aqui na prática. Se eu multiplicar 2G vezes 2, aqui é o nosso 2i, tá certo? O que acontecerá? Acontecerá o seguinte: 2 vezes 2, 4, ok? E raiz de menos 1 vezes raiz de menos 1, menos 1. Menos 1 vezes 4, menos 4, tá certo? Ok? E é isso. Aí, ou seja, aí vocês concordam que menos 4 é um número real, né? Por isso que eu estou dizendo que a multiplicação de um número imaginário por outro número imaginário vai ser um número real. Agora vamos lá. O número imaginário também pode ser multiplicado por um número real, né? Nessa multiplicaçãozinha da vida. E o que acontece se eu realmente multiplicar um número imaginário por um número real? Acontecerá que o produto dessa multiplicação será outro número imaginário, tá certo? Exemplo, se eu trocasse, sei lá, essa parte aqui por 3 e realmente ainda multiplicasse por 2i, ou 2 raiz de menos 1, qual seria o meu resultado final? Meu resultado final seria o quê? 6i, ou 6 raiz quadrada de menos 1. E vocês concordam que aqui ainda assim é um número imaginário. Ok? Aqui, ó. Tchum, tchum, tchum. Aí agora vamos lá. No sentido de multiplicação. No sentido de multiplicação, se eu multiplicasse um número imaginário por, não sei, um número complexo, aconteceria que o número complexo que eu digo assim é o resultado aqui, ó. É todo esse daqui, ó. Aí vocês fariam aquela distributiva. Ao multiplicar o número imaginário, eu estaria multiplicando ele pela parte real, ok, ou seja, eu teria um número imaginário. Mas ao multiplicar o número imaginário por a parte imaginária, eu teria o quê? Um número real. Então, no final, eu ainda teria outro número complexo, ok? Eu vou botar... Na dúvida, podem ir escrevendo aí, tá certo? Eu botei número C para dizer número complexo. Aí sim, tá certo? Só para realmente deixar evidente tudo mais. E o produto, lembrando que o produto dessa multiplicação vai ser outro NC, que é número complexo. Agora vamos lá. Sobre a questão da divisão. Como é que nós faríamos a divisão? A divisão é interessante. Por quê? Por causa que na divisão, por realmente, tudo dependerá, na verdade, do denominador. Porque se o denominador for realmente um número imaginário puro ou um número complexo, aí acaba que vai ter que fazer o conjugado, certo? Ou se for um número real puro, vai ter que fazer o número imaginário puro, perdão, vai ter de fazer a radiciação. Mas vamos lá, melhor mesmo é dar exemplo, né? Então vamos lá. Eu vou supor que no meu denominador eu tenho
um número real. E no meu denominador eu tenho um número imaginário. Sendo este número imaginário, eu vou botar número imaginário puro, tá certo? Para facilitar a nossa vida. Sendo esse número imaginário o 2i, que a gente já viu quem é, né? Enfim, aí o que é que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou ter que fazer a radiciação, ou seja, multiplicar ambos, tanto o numerador quanto o denominador, no caso, pela parte imaginária, pela raiz. Certo? Oxente, pessoal, meu Deus, que é isso? Parece que a idade já tá chegando. Tem nem isso daqui. E outra, não é radiciação não, é racionalização. Rapaz, eu penso. Ainda bem que bateu aqui a dúvida e tudo mais, porque a idade tá chegando. Aí vamos lá. O que acontecerá? Acontecerá aqui que teremos no numerador a parte real multiplicada pelo número imaginário. Ou seja, aí será um dos que a gente já viu aqui em cima, né? O número real versus o número imaginário vai ser um número imaginário. E já no denominador vai ter o produto disso por isso. Que no caso vai ser o número real, porque aqui é um número imaginário puro e aqui é um número imaginário puro também. Ou seja, enfim, vai dar -2. Aí a gente está ciente disso. Aí agora vamos lá. E supondo que no denominador estivesse um número complexo, ou seja, realmente não está facilitando a nossa vida. E que realmente eu estou supondo que no número... Eu disse numerador, eu quis dizer denominador. E suponhamos que no denominador tenha um número complexo e que no numerador tenha um número real mesmo. Eu deixei aqui o número real porque é mais fácil de ver mesmo. Ou seja, o número complexo a gente sabe que tem a parte real, Azinho, mais a parte imaginária, né? Ou seja, Bzinho vezes I. O que acontecerá aqui é que a gente terá de fazer o conjugado, ou seja, multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo valor que está aqui no denominador, porém, claro, com o inverso do sinal da parte imaginária. Ou seja, como aqui está positivo, então vai ser Azinho menos Bzinho e Zinho. Azinho menos Bzinho e Zinho. Perdão, tá muito feio isso aqui. Rapaz. Pronto. Multiplicando, aí fazendo toda essa questão da multiplicação que a gente sabe, por exemplo, aqui da questão do número real por um número conjugado, e vai fazendo a chuvinha e tudo mais. E aqui é de semelhante forma, conforme o que já aprendemos realmente no fundamental, no sentido de multiplicação de equações, fazer aquela chuvinha, o chuveirinho, ou seja, A por A, depois A por B, aí depois B por A, B por B, aí somos ou barra subtração entre os números correspondentes entre si, que tem a mesma incógnita e tudo mais, e isso e aquilo, certo? Aí vamos lá. No sentido de operação, já sanou o que tinha para sanar de dúvida. E sobre o seu gráfico? O gráfico de um número complexo, como é que se dá? Se dá da seguinte forma. Nós lembramos que no gráfico, pior que não é nem gráfico, é plano. Ou melhor, o plano, tá certo.
O gráfico disso daqui, a gente acaba por realmente relembrar a questão do plano das coordenadas cartográficas. E pensando, tá, será que aqui vai diferir muita coisa? Felizmente, não. Lembramos que no plano das coordenadas cartográficas, um ponto era dado pela interseção de valores, era dado pela a relação entre um valor de x e um valor de y, não é? Aqui será de semelhante forma, porém, com os nossos antigos valores de x sendo agora os valores do número real e os antigos valores de correspondentes a y, ou as nossas saídas, serão equivalentes agora aos números imaginários. Ou seja, um ponto aqui, por exemplo, aqui, ele realmente será, como a gente sabe, o correspondente à relação de uma entrada x, que no caso aqui vai ser o número real, e uma saída y, que no caso aqui vai ser um número imaginário, ok? E o que acontece? Lembremos que o número real é somente a parte real, então a outra parte é nula, e ela é nula por quê? Por causa que realmente o nosso bzinho lá, aquele bzinho, é zero e tudo mais, aí acaba por anular, então finge que não existe. E já, isso claro, é o eixo x. Já a parte, o eixo y, ele é somente correspondente ao número imaginário, ou seja, a parte real dele é zero, o azinho aqui é zero. Ele é como se não existisse o azinho, mas ele existe, só está anulado mesmo, tá certo? Ou seja, onde também eu quero chegar? Aqui nós estamos olhando separadamente dois gráficos, ok? Com dois pontos diferentes. O ponto aqui, vocês podem ver que é bem aqui o ponto, ó. Por quê? Por causa que na entrada 4 dá a correspondência 0 no eixo y. E aqui é outro ponto que com a correspondência 0 dá menos 2, ok? Menos 2i. Tá. E quando então uma coisa interessante que dá para ver aqui, o próprio número complexo, o nosso num C, ele em si, o tal do Azinho mais o Bzinho I, ele em si já é um par ordenado, por assim se dizer. Ele em si, com base nele, a gente já consegue ter ciência de um ponto. Ele é a respectiva correspondência de um ponto, por assim se dizer. Porque quando olhamos, é a mesma coisa de estar enxergando um ponto num gráfico em que é composto por uma série de números complexos. Tá bom? Aí é assim que se dará os pontos. Coisa essa que tá aqui, ó. e passou-se. Acabou. E eu vejo vocês na próxima.